A paz do Senhor a todos. Quero trazer uma palavra aqui para vocês, para nossa reflexão. Não só para minha reflexão, mas para de vocês também. Porque cada vez que me vem alguma palavra em mente, eu sempre fico meditando. E às vezes vou dias meditando. Tem algumas que eu medito e já no outro dia já trago live. Agora tem outras que eu reflito um pouco mais. E agora, dias atrás, Deus tem falado muito comigo a respeito desse título que eu coloquei aí, né? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Isso é uma pergunta. Que harmonia há entre Cristo e Belial? E essa palavra se encontra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Mas antes de eu entrar nessa leitura, eu quero já deixar claro para todos vocês que não se trata, tá, de falta de amor, ao contrário, é muito amor envolvido. Não se trata de intolerância religiosa, não, ao contrário, é amor, como eu falei, muito amor envolvido. Porque hoje em dia as coisas estão ficando tão complicadas. Na verdade, né, já desde as antiguidades, os apóstolos, os discípulos de Jesus já enfrentavam também essas dificuldades. Só que agora nos nossos dias ainda mais severas, né? As pessoas não entendem. As pessoas acham que é uma certa falta de respeito ou algo assim. Mas na verdade não, e eu peço a compreensão de todos, tá? Eu sempre digo isso, que não se trata da pessoa em si, não. Até mesmo porque a palavra nos diz assim, ó, que é para amar aos nossos inimigos, né? Até os nossos inimigos nós temos que amá-los. Só que, porém, há aí uma interpretação errônea em muitas partes das Escrituras Sagradas. E o que tem aquietado muito o meu coração é a respeito exatamente desse ponto que eu coloquei aí. Porque a gente vê muitas pessoas com medo de pregarem o Evangelho. Até mesmo outros com vergonha de pregarem o Evangelho. E Jesus já nos havia alertado sobre isso, assim como alertou os seus discípulos no passado. Ele alerta-nos hoje, através da sua palavra, que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, ele sofrerá perseguições, ele sofrerá afrontas. Porque é difícil para o ser humano, muitas vezes, entender esse evangelho de boas novas. Porque é um evangelho que requer também renúncias. Não é só bênçãos, não, tá? Como muita gente acha que, Jesus morreu na cruz do Calvário e agora é só globeleza, né? Mas não é assim. Falei globeleza, né? Porque às vezes, né, usam esse termo assim, né? Mas é de dizer que tá tudo muito bom, tudo farra, tudo festerê, e as coisas não são assim, porque Jesus disse: aquele que quer seguir-me, né, negue-se todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Então, requer renúncias. Esse evangelho de boas novas, né, ele requer renúncias, e é difícil para a humanidade aceitar. Foi difícil até para mim. Então, inclusive para outras pessoas, né, que ainda não tem nem, né, vamos dizer assim, ó, que não sabe nem os princípios da palavra, o ABC da palavra, quanto mais o alfabeto inteiro da palavra de Deus. Eles não sabem, então é difícil compreender. E o que eu vejo hoje, eu falo mais especificadamente, principalmente com aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem, né, evangélicos, que seguem a Jesus Cristo. Então essa palavra é para eles, porque há aí uma interpretação muito errada das Escrituras, e o nosso dever, eu não gosto de falar nossa obrigação,
mas é o nosso dever como cristão, quando a gente recebe essas boas novas, quando a gente ouve, recebe, o nosso dever é transmitir a outros. E assim, sucessivamente, aquele que recebe não pode ficar com alimento só para si, também tem que compartilhar com outros. E tem pessoas às vezes que não aceitam, né? Nos chamam de intolerantes religiosos porque tem partes da Bíblia que vai direto ao ponto, né? E eles não gostam, eles acham que não, mas eles não entendem que assim como eles, né, de outras religiões, outras seitas que inclusive tem seitas aí declaradas que cultuam a Satanás, que eles dizem que eles têm o direito de pregar, de falar aquilo que eles acreditam. Nós também temos. Então, a nossa obrigação, nosso dever como cristão é falar. E quando Deus me direcionou essa palavra, porque o que a gente vê de cristãos se amoldando ao mundo, né? Para agradar o mundo, por medo e por vergonha do Evangelho de Cristo. Eles não confrontam mais. E isso, na verdade, eu tenho uma coisa muito clara para dizer para vocês, que isso não é amor, não é e nem nunca foi. E sempre que eu tiver que falar sobre essas questões, eu falarei e não, né, me envergonharei desse evangelho, porque nos causa libertação, transformação de vida, que nos dá paz acima de todas as coisas. E olha só, quando Deus me direcionou a isso, né, que harmonia há entre Cristo e Belial. Então eu vim aqui na minha Bíblia e fui ver que esse verso está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, que diz assim, ó, exortação a uma vida santa, isso é um subtítulo. E diz assim, ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco com nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vós tendes limitado vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque, como eu disse para vocês, a gente vê muitas misturas, né? Até mesmo de crenças. E isso eu, né, já deixo claro mais uma vez para vocês que não se trata de falta de amor e nem se trata de se sentir superior, maior do que qualquer um. Não. Só que, porém, nós temos que fazer essas separações. Porque às vezes tem pessoas que dizem, esses crentes se acham melhor do que os outros. A questão é que nós não somos melhor nem maior. Nós somos diferentes. A diferença entre a luz e as trevas. A diferença. E não é que nós nos colocamos contra as pessoas. Não, não é isso. Nós nos colocamos contra aquilo que as pessoas creem e acreditam, que vai de contra o Evangelho de Cristo. Nós temos que sempre nos posicionar, né, contra tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor.
porque nós acreditamos no que está nesse livro. Nós acreditamos no Evangelho de Cristo. Nós acreditamos, tá, que não basta apenas crer, mas tem que obedecer aos mandamentos, aos decretos, às doutrinas do nosso Senhor Jesus. Tem-se coisas aqui dentro, mandamentos, decretos, doutrinas que precisam ser obedecidas. E tudo aquilo que vai de contra isso que nós acreditamos e praticamos, nós temos que nos posicionar contra. Porque eu digo sempre isso, que não é contra as pessoas, e as pessoas precisam entender que é contra o que elas estão fazendo, contra o que elas estão praticando, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha só, agora alguns dias atrás nós estávamos lendo em Salmos, e eu achei muito lindo isso, que até inclusive eu falei com os irmãos, que mais uma vez me direcionou a isso que Deus estava falando comigo, que harmonia há entre Cristo e Belial. E quando nós estávamos lendo o Salmo 94, falou profundamente comigo esse verso onde diz: quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? E isso, na verdade, foi um salmo, né? Onde foi atribuído a autoria para Davi. E a gente sabe que Davi era um homem de guerra. Naquela época, eles lutavam contra a carne e o sangue. Então, muitas das vezes, quando eles combatiam, quando eles guerreavam, quando Davi passava por momentos turbulentos, como eu costumo dizer, ele muitas vezes salmodiava. Até mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou muitas frases proféticas que seriam o nosso Senhor Jesus que falaria. E olha só o que ele disse: quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Porque muitas das vezes Davi, como era um homem de guerra e lutavam contra a carne e o sangue realmente, ele tinha que lutar várias vezes, até mesmo com pessoas da própria família, da própria parentela dele. Várias lutas e conflito ele veio, mas o que ele estava fazendo? Ele estava lutando sempre contra pessoas que ficavam contra a Deus. Então era preciso eles combater, eles pelejar. Só que hoje a nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, é contra as potestades, os principados que atuam, E eu sempre faço questão de dizer que eles atuam nas regiões celestiais, nas esferas celestiais. Quer dizer, nesse mundo espiritual que muitas vezes os nossos olhos não podem ver, mas muitas vezes a gente sente, o nosso espírito sente, mas também na região celestial aqui na nossa mente. Que quem não se deixa ser usado por Deus acaba sendo usado pelo inimigo. Então o inimigo vai, e essas pessoas que dão brecha, ele atua nessas pessoas para direcionar elas para a gente, contra a gente. Então a nossa luta não é contra as pessoas, porque a gente sabe muito bem o que está agindo por detrás da mente, do coração do ser humano, quando ele se deixa ser usado pelo inimigo. A gente sabe que é potestades malignas, principado das trevas. Então o que a gente vai fazer para lutar contra esses seres malignos que estão influenciando as pessoas? Nós vamos bater nas pessoas? Nós vamos pegar uma espada e cravar nas pessoas? Não, mas a gente vai confrontar elas com a palavra. Porque a palavra essa nossa arma, ela é diferente das armas que o rei Davi usava. Essa aqui hoje, ela é capaz de destruir fortalezas. E essas fortalezas muitas vezes se encontram no coração do ser humano, na mente do ser humano, que se deixou corromper, se iludir, se ludibriar e até mesmo seguir outros caminhos, seguir outros deuses.
Então nós temos que se levantar, nos posicionar, porque é isso que Deus quer, não só de mim, mas de todos nós, uma posição diante dessas coisas que vem acontecendo. Só que nós temos visto ao contrário. Nós temos visto os crentes fazendo ligação, aliança com os descrentes. E desde aquela época era algo que Deus deixava sempre muito claro. Ele dizia, né? Essas pessoas, quando Deus mandava o povo, né, se direcionar a certos lugares e lutar contra as pessoas, porque, né, para tomarem posse das suas terras, tinha pessoas que às vezes ficavam ali, né? Não eram todos que eram eliminados, mas Deus sempre deixou claro assim, ó, não façam aliança com aquele povo. Isso ele sempre disse na sua palavra, cuidado para não fazerem aliança com aquele povo, e nem deem os seus filhos para as filhas dele, nem façam, né, essa união, porque para que eles não enredem vocês nesses mesmos crenças que eles têm e façam com que vocês, né, cultuem outros deuses. Era esse o cuidado que Deus tinha sempre. E não é diferente para com hoje. Apesar de que, né, hoje, repetindo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas as normas, os decretos do Senhor continuam. Então não é para nós fazermos aliança. Então não significa que nós nos achamos, eu sou superior agora, eu não olho para o fulano, não me misturo. Não é bem assim. Quando esses termos são falados aqui, olha só, vamos lá para a palavra de novo, né? Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Porque geralmente, tá, as pessoas, por mais que elas dizem assim, ó, não, mas eu não sou injusto, eu pago as minhas contas em dia, eu faço isso, faço aquilo, só que eles não percebem que eles não se santificam, né? O espírito, a alma e o corpo. Porque são 3 partes que nós precisamos estar irrepreensíveis para a volta do Senhor. E a justiça do Senhor, ela é diferente, muitas das vezes, da justiça do ser humano. Então, nós temos que olhar o que é justo aos olhos do Senhor e praticar a justiça, né, referente ao reino de Deus. E olha só, então, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E como eu disse para vocês, é o que mais a gente tem visto, é a comunhão da luz com as trevas. Agora, até poucos dias, eu vi uma pessoa, um homem, mais precisamente, não sei como é que era o nome dele, não me detive nisso, mas eu vi que ele foi, né, em um determinado local, em outra, vamos dizer assim, numa igreja que eles cultuam, né, tem outras crenças, e ele foi lá, né, fez uma saudação e bababá, e fez vários comentários, e aí também as pessoas que assistiram esse vídeo foram embaixo e parabenizaram e disseram, é assim que tem que ser, tem que haver esse respeito entre as religiões. Só que eu penso ao contrário, porque a palavra nos manda pensar ao contrário, ok? Porque não há como ter harmonia entre Cristo e Belial. O que isso significa? Quando eu, a Marta, né, aceitei a Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Quando eu, né, aceito tudo isso que ele fez por mim, obedeço a sua palavra, eu já sou uma pessoa separada. Por quê? Porque eu deixo de fazer várias outras coisas que o mundo faz. A gente já não faz mais as velhas práticas as obras da carne, né? Então não tem como eu dizer que eu vou respeitar o que a pessoa está fazendo. Eu não posso fazer isso.
Caso contrário, se eu fizer a harmonia, se eu fizer a união, se eu andar, né, eu estarei num jugo desigual. E o que vai acabar acontecendo comigo? Eu vou estar de uma certa forma compactuando com o que eles fazem. Eu vou estar tolerando o que eles fazem. Mais uma vez eu repito, não é contra a pessoa em si. Independente da opção sexual, independente, né, da religião, não é a pessoa. Nós não estamos contra as pessoas, nós não estamos lutando contra o ser humano, não. Nós estamos lutando contra aquilo que eles fazem, nós estamos nos colocando contra aquilo que eles praticam, nós estamos nos colocando contra aquilo que eles professam, nós estamos nos colocando contra aquilo que eles estão atribuindo e pregando como verdadeiro. Nós estamos combatendo essas práticas. Então eu não posso, a palavra diz, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Nada. Porque eu já não pratico mais aquelas velhas coisas. Eu não acredito em outras coisas. Eu acredito num único Deus que não precisa eu fazer imagem e nada semelhante com o que há no céu ou na terra ou embaixo da terra para mim reverenciar. Eu não preciso de nenhum objeto para me chamar de objeto de fé. Eu não preciso, tá? Eu creio nesse Deus vivo e isso me basta, até mesmo porque foi mandamento dele: não terá outros deuses diante de ti e nem fabricarás imagens de escultura nem nada. Então, se ele falou, por que eu vou desobedecer? Por que eu vou teimar? E se a palavra nos diz isso, eu tenho que ir de contra o que as pessoas que dizem que tem que fazer, sim. Eu vou de contra o que elas praticam através dessas coisas. Eu não posso simplesmente bater nas costas deles e dizer que lindo, isso é a tua fé, segue nisso. Sabe por quê? Porque Deus vai requerer de mim e de você. Quando Deus me direcionou a essa palavra, inclusive, trouxe até a minha mente o relato do rico e do Lázaro. E aí eu pensei, mas o que isso tem a ver, né? O rico e o Lázaro. Mas depois eu pude compreender. Olha só, porque no relato do rico e do Lázaro, deixa eu ver se eu deixei marcado aqui para dizer para vocês. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó, que quando, né, Lázaro morreu e o rico também, Lázaro foi ao seio de Abraão. E já, infelizmente, o rico, né, ele foi ao Hades, diz aqui. Mas no Hades, onde estava em tormento, esse rico, né, diz que olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. E aí ele gritou, né? Tem compaixão de mim, pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito e em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. E quando se fala aqui sobre todos os bens, é tudo. Não é só na vida material, não. Ele recebeu os bens também da parte do Senhor, porque o rico sabia. O rico já tinha ouvido falar de Deus, tá? Vou usar minhas expressões para vocês, né, entenderem bem. Rico já professava a Deus, já tinham pregado para o rico e ele conhecia a palavra. Então, por isso que aqui Abraão disse: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E olha só, prestem atenção para vocês entenderem o que eu estou falando.
E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Quer dizer, Abraão explicou, para o rico que ele não podia mandar Lázaro até ele para que levasse água até onde o rico estava, que havia um abismo entre eles. Aqueles que estavam, no céu não podiam mais descer no inferno, e nem aqueles que estavam no inferno não podiam mais subir para o céu. Havia um grande abismo entre eles. Então, quando Abraão explicou isso, o rico falou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe informou. Olha só o que Abraão disse para o rico: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quer dizer, os 5 irmãos que aquele rico ainda tinha e que estavam vivos na terra, o rico queria que Abraão mandasse Lázaro lá para falar com eles. Só que aí Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, os profetas é eu e você. Os profetas hoje somos nós. Nós que professamos, levamos esse evangelho das boas novas, nós estamos falando o quê? Profetizando o quê? Dizendo o quê? A palavra do Senhor. Então nós estamos pregando. Então foi o que Abraão disse, que os irmãos daquele rico que estavam vivos na terra ainda tinham, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Só que o rico disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Só que Abraão, concluindo, afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que isso significa, Abraão quis explicar para o rico que nem se, levantasse, ressuscitasse alguém ali, tinha gente que não ia acreditar. É assim, por mais que fosse permitido que Lázaro lá ressuscitasse e fosse pregar aos 5 irmãos do rico, tem gente que não acredita. Até hoje no nosso meio tem gente que é assim, não acredita. Então por isso que Abraão disse: eles têm lá Moisés e os profetas, que os ouçam. Se querem crer, se querem receber salvação enquanto ainda é tempo, que os ouçam. Então quer dizer, o nosso dever é propagar, o nosso dever é falar. Assim como os profetas estavam no passado falando, dizendo, pregando, confrontando, e muitos deles morreram por conta disso, porque foram perseguidos, foram jogados nas prisões, sofreram horrores, porque confrontavam as pessoas, e as pessoas não gostavam. Enquanto as pessoas tinham vida ali e ouviam aquilo, elas não queriam aceitar. E aí jogavam, os profetas, os discípulos, os apóstolos, jogavam na prisão. Aí, ainda, de repente, esse rico também, quando ainda tinha vida, quanto de repente ele não falou contra, Ai, vocês estão exagerando. Ai, não é assim. Tem que respeitar a religião dos outros. Tem que respeitar a fé alheia. Não, não é assim. A gente tem que viver em união. A gente tem que viver em harmonia. De repente, quantas vezes o rico disse isso? Só que, porém, lá depois ele estava pedindo clemência, clamando, mandando que alguém fosse lá pregar para os irmãos dele para não irem naquele tormento eterno. Então, o nosso tempo de obedecer, de se arrepender, é agora, enquanto tem gente ainda nos confrontando com essa palavra, nos falando a verdade, porque não é intolerância religiosa, não é falta de respeito, não, é amor por vocês.
E há quem diga assim, ó: ah, Marta, mas quem te garante que isso que tu prega que é a verdade? A palavra me garante. Jesus me garante. Porque está aí, tem fatos confirmados. E até mesmo quando a gente procura, né, por saber a verdade, porque eu sempre dizia: Senhor, eu não quero mais ser enganada. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me direcione, eu quero saber a verdade, eu quero a verdadeira interpretação para que não haja mais erro na minha vida. E que eu também possa ajudar os meus irmãos, que eu saiba interpretar e que eu saiba transmitir para eles também. Para que eles não venham a acontecer com eles o que aconteceu com esse rico. Porque olha só, gente, supondo que a Marta, que eu morresse sem salvação. Olha só, analisem comigo. Se eu morresse sem salvação, que Deus me livre e guarde, só estou usando um exemplo. Sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia falar? Porque independente daquele que vai para o céu ou para o inferno, eles vão ter um tete a tete, cara a cara com Deus. E sabe o que eu ia dizer quando eu chegasse em frente a Deus? Eu ia dizer: Senhor, mas cadê os teus profetas? Porque ninguém me falou disso. Eu estou aqui porque eu não ouvi. Cadê os teus profetas que não me confrontaram? Cadê os teus profetas que não me disseram a verdade? Então, a culpa é deles também. A culpa é deles que não me ensinaram. Cadê eles? Porque era isso que eu iria dizer para Deus. Se eu estou indo para o inferno agora, Deus, é por causa dos teus profetas que não falaram. Por causa das pessoas que o Senhor escolheu que não falou. Por causa das pessoas que não tiveram um verdadeiro amor por mim. É por isso que hoje eu estou aqui. Porque não me falaram a verdade. Se tivessem me confrontado, se tivessem gritado comigo, se tivessem colocado o dedo na minha cara, hoje eu não estaria aqui nesse tormento eterno. Era isso que eu falaria. Então você quer que alguém, quando chegue lá, fale de mim e de você? Não. De mim não. De mim ninguém vai falar. Queira Deus que não chegue alguém e diga para o Senhor que não ouviu. Pode, infelizmente, tem uns que não se dobram, como o rico, mas vão chegar na frente do Senhor e vão dizer: realmente, Senhor, tinha uma mulher lá na cidade de Santiago que ela era muito palavra forte, mas ela falava a verdade. Por que eu não ouvi ela? Se eu tivesse ouvido ela, eu não estaria aqui. Muitas vezes eu dizia que ela não tinha amor, que ela gritava, que ela era, intolerante e religiosa, mas na verdade ela tinha razão. Ela tinha razão. Se eu tivesse ouvido, hoje eu não estaria aqui. De repente pode chegar um e falar isso. Agora que eu não falei, jamais. Eu não vou ter sangue nas minhas mãos. Deus jamais vai requerer o sangue dessas vidas, porque na palavra também diz que Ele vai requerer das nossas mãos, que ai de nós se não falarmos aquilo que Ele mandar nós falar. E hoje eu estou falando aqui exatamente o que Ele me mandou falar a vocês. Que não há comunhão entre as luz e as trevas. Que a harmonia entre Cristo e Belial não é para nós andar mancomunados com eles. Amar sim, mas confrontá-los com essa verdade. Não deixar quieto não, como muitos têm deixado, para fazer amizade com o mundo. É como essa pessoa que eu falei, que se intitulava pastor, que foi lá em outra denominação apregoar a paz, o amor, e todo mundo embaixo achando bonito. E eu pensando: meu Deus, realmente, né? Que harmonia há entre Cristo e Belial. Como que eu, que professo a Cristo, um único e verdadeiro Deus, eu vou me associar, fazer aliança com pessoas que não acreditam só em um Deus, com pessoas que estão indo por caminhos tortuosos? Como que eu vou fazer isso? E simplesmente compactuar. Aí Deus me falou mais uma vez: é por isso que está lá nas cartas. O que tem lá nas cartas, porque tem muita gente tolerando. Ah, mas eu sou do bem, eu sou da paz, eu respeito. Ah, mas eles já fizeram a escolha deles.
Não interessa, por mais que já tenham feito as escolhas deles. Enquanto nós tivermos vida, nós temos que pregar a verdade. Doa a quem doer, ok? Não interessa, tem muitas pessoas que estão temendo. Há poucos dias até, né, eu conversando com uma irmã, e tem gente que já tá mandando nós calar a boca, dizendo assim, ó, não façam isso, não preguem isso, porque isso é intolerância religiosa. Não, isso pode ser intolerância religiosa para você, mas para mim isso se chama amor pelos meus irmãos. Amor pelas criaturas que Deus criou. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, ele quer que todos venham ao conhecimento dessa verdade e que sejam salvos, ok? Então vamos ver o que diz lá nas cartas? Porque, como eu disse para vocês, tem muitas pessoas, se mancomunando por medo de falar a verdade, por vergonha e medo de serem perseguidos, por medo de serem jogados na prisão, por medo de receberem processos, aí estão, fazendo que nem uns amuletinhos que tem por aí, assim, outros são assim e os outros são assim. Só que nós cristãos, nós não devemos nem ser assim, nem ser assim, nem ser assim. Nós temos que ter os ouvidos bem afiados, a boca pronta para confrontar, falar a verdade e os olhos que enxergam e observam tudo, ok? Olha só, em Apocalipse, capítulo 3, eu já cansei de falar aqui para vocês, mas mais uma vez vou falar, porque quando eu estava pensando, meditando a respeito disso e realmente observando que as pessoas estão com medo de falar a verdade e preferem se associar, fazerem harmonia, fazerem alianças junto com essas pessoas que não acreditam num só Deus, por medo, Mas olha só o que diz aqui. Em carta à igreja em Pérgamo, Jesus disse para João, como se, vou falar com as minhas palavras, tá? Como se Jesus dissesse assim, João, escreve aí. Aí João pegou uma caneta e foi escrever. Escreve aí, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, assim declara que tem a espada de 2 gumes, quer dizer, Jesus estava se apresentando para aquela igreja em Pérgamo assim, aquele que tem a espada de 2 gumes afiados, quer dizer, que entra e penetra até a divisão da alma e do espírito, tá? Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha só, primeiro Jesus disse, permaneces fiel ao meu nome, embora, o lugar em que essa igreja estava, se encontrava o trono de Satanás. Imagina um troninho de Satanás ali, Então, quer dizer, uma cidade pecaminosa, uma cidade que estava ali ao bel prazer de Satanás. Só que, apesar disso, tinha uma igreja, tinha pessoas ali que permaneciam fiel ao nome, de quem? Ao nome de Jesus. E não renunciastes à tua fé em mim. Tá? Só que olha só o que diz no verso 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Então, é como se eu, a Marta, professasse o nome de Jesus, tivesse, uma fé, uma fé grande, vamos dizer assim, mas que eu não tivesse
aí para esses profetas que estão no nosso meio, né, comprando e vendendo o que deveria ser dado. Se eu não estivesse nem aí com profetas, esses falsos profetas que estão no nosso meio, e eu andasse numa boa com eles, né? Que eu concordasse com aquilo, fizesse vista grossa para o que eles estão fazendo. Não, Deus ia chegar em mim e ia dizer: Marta, ó, tu tá aí na cidade de Santiago, onde está o trono de Satanás, mas tu é fiel, não negou o meu nome, tem fé, mas tu te calou, Marta. Tu te calou diante desses falsos profetas. Tu não fez nada em relação a isso. Olha só, porque ele diz: tem contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, eu vivo em harmonia com esses outros falsos profetas. Só que quando Deus falou desde a primeira vez comigo, através dessa palavra, eu nunca mais me associei a esses falsos profetas. Eu os amo? Amo. Caso contrário, eu não seria filha do Senhor, porque no meu coração tem que amar até os inimigos. Eu os amo, mas eu não concordo com o que eles fazem. Não. Então, quando Jesus chegar para mim, ele não vai dizer isso. Tenho contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo ou que seguem a doutrina de Balaão, porque eu não tenho. Mas quantos de nós tem? Quantos de nós tolera, faz vista grossa? Ah, o bonitinho, coitadinho, deixa ele ali, um dia ele muda. Aí estão lá os profetas, porque vocês sabem quem foi Balaão, né? Um falso profeta que, se vocês olharem, ele tinha até uma certa intimidade com Deus. Porque Deus falava com ele. Falava ou não falava? Quem lê a Bíblia sabe que Deus falou com Balaão. Falou com ele, falava com ele. E dizia, quando o Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, Deus dizia: não, tu não vai fazer isso. E ele obedecia, ele obedeceu. Então quem olhava dizia: não, mas esse aí é profeta, esse é profeta. Só que não interessa. É por isso que eu digo para vocês, não interessa se tem pessoas no nosso meio que até mesmo Deus usa, assim como usou Balaão naquela época, para em vez de amaldiçoar, abençoar o povo, né? Fazendo tudo ao contrário que Balaque havia querido e desejado. Alguns poderiam até dizer, mas Deus sabe que não adianta Deus me usar, que Deus me livre e guarde, supondo que eu fosse como Balaão. Se eu profetizasse, que Deus muitas vezes me usasse e eu profetizasse, mas eu depois ficasse vendendo, né, o dom que Deus me deu para fazer adivinhações, para fazer isso e aquilo, né, para minha glória e por conta de dinheiro, assim como Balaão estava fazendo, o que iria adiantar? Eu seria uma daquelas que ia chegar naquele dia: mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus ia me dizer: para trás de mim, vós que praticaste a iniquidade, não te conheço. Era isso que Jesus ia me dizer. Então é isso que nós temos que ter em mente, e não mais tolerarmos esse tipo de pessoas que fazem essas coisas no nosso meio. Eu sou uma que eu não tolero esses falsos profetas como Balaão, que estão aos milhares dentro das denominações e até mesmo nas redes sociais. Eles não me representam. Eles não me representam, ok? Então jamais me incluam no mesmo saco que eles, porque eu não tenho harmonia com Belial. Cristo que habita em mim não tem harmonia com Belial, com quem cultua outros deuses, com quem fazem essas coisas, que quem às vezes são até mesmo usados por Deus, mas depois fazem coisas ocultas, escondidas, achando que vão esconder das pessoas, vão achar que vão permanecer escondidos por muito tempo. Não vai, não vai. E ai daqueles que há, né, essa ligação com eles. Eu vou fazer isso? Jamais. Depois que eu aprendi a palavra: ah, Marta, tu é cheia, não interessa o que vão falar ao meu respeito. Ah, Marta, assim tu não vai ganhar ninguém para o reino de Deus. Aí Deus é que sabe. Deus é que sabe se eu vou ganhar ou não.
eu prefiro ser dura nas palavras, mas ser realista, do que, né, ficar mancomunados com eles e Deus depois chegar naquele dia e me dizer: porquanto, né, tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Porque é isso que vem acontecendo no nosso meio. Quando as pessoas fazem essa ligação, essa juntura, essa harmonia, né, entre Cristo, que eles professam, e Belial, eles acabam ficando como eles. Voltando a falar em Sodoma e Gomorra, mais uma vez eu falo sobre isso. Porque pessoas ali em Sodoma e Gomorra morreram naquela cidade. Por quê? Porque eles consentiam. Eles eram omissos. Eles faziam exatamente isso que eu falei. Só às vezes clamavam: ai, Senhor, eu não gosto de tal coisa. Ai, Senhor, eu não gosto. Mas não faziam nada contra as pessoas que estavam fazendo aquilo. Não confrontavam as pessoas com a palavra. Morreram junto. Morreram junto. Então, por isso, pensem bem nessas coisas que estão acontecendo aí. Que tem muita gente embarcando junto. E por que será? Será que vocês já colocaram a mão na consciência? Porque muitas das vezes as pessoas se julgam 100% santas. As pessoas se julgam 100% justas. E nada, né, é comparado ao que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então nós somos todos falhos, fracos, sujeitos a estarmos em pé, mas daqui a um pouco cair se não estivermos vigiando. Então nós temos que estar sempre vigiando para não cair. E sempre falando, se posicionando, tendo ações condizentes com aquilo que a gente acredita. Isso é fé. Isso é amor. A ponto de até mesmo não se importar de ir às prisões, se tiver que ir, de levar chibatada, se tiver que levar, se tiver que sofrer pedradas, porque o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou sobre isso. E olha só, gente, aqui, seguindo aqui, para não fugir mais de uma coisa que eu quero dizer para vocês em relação a cartas, que também tem a carta à igreja de Tiatira. Jesus disse assim, ó: escreve aí, João, ó: ao anjo da igreja de Tiatira escreve assim, declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O que vocês acham que é a chama de fogo? Que queima todo o nosso pecado, purifica-nos. Mas quando a gente se deixa, né, essa palavra vir e queimar, confrontar. Então, se você está vivendo na velha carnalidade, você não está nesse aqui que tem, né, que declara que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha só: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Olha só. Imagina Jesus chegando para mim e dizendo assim: olha, Marta, eu conheço as tuas obras, né? Eu conheço o teu amor. Marta, eu conheço a tua fé, conheço o teu ministério, a tua perseverança, né? Bem como sei que está servindo muito mais agora que no princípio. Isso é legal ouvir de Jesus? Imagina ele dizendo, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Bem como sei que está servindo muito mais agora que no princípio. Isso é muito bom de ouvir de Jesus. Até aqui você olha aqui e diz que a Marta é perfeita, né? Se Jesus está dizendo isso para ela, Marta tá ok, tá maravilhoso, né?
Só que aí vem ele e diz: no entanto, tenho contra ti. Como assim, Senhor? Se eu tenho obra, tenho amor, tenho fé, tenho um ministério, estou exercendo tudo isso melhor do que no princípio, e o Senhor ainda tem algo contra mim, como assim? Aí ele diz: tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Muitos dizem que nós somos intolerantes. Quer dizer, vamos lá, deixa eu abrir aqui, intolerância, tolerância. Se intolerância é algo que vai de contra, né? Que não tolera. Tolerância, então, quer dizer que tolera. É uma condição de que, né? Aqui diz tolerar, significado bíblico. Deixar que seja o que seja feito, deixar que seja ou que seja feito sem proibir, impedir ou reclamar. Quer dizer, se Jesus chegar para mim e dizer: tenho contra ti o fato que toleras, quer dizer que eu deixo que seja, eu tolero, eu deixo que seja feito sem proibir. O fato que eu tolero é que eu não impeço. O fato que eu tolero é que eu não reclamo. Então, eu preciso me posicionar. Eu não posso tolerar. Eu não posso ter só a obra, o amor, a fé, o ministério, a perseverança dentro daqueles que também professam o mesmo Deus. Mas eu não posso também tolerar. Eu não posso tolerar. Eu não posso deixar que eles façam. Eu não posso deixar que simplesmente as coisas aconteçam. Eu não posso, ficar sem impedir. Não, eu preciso impedir. De alguma forma, eu preciso falar para fazer com que eles se acordem para a verdade, para que eles não façam aquilo. Eu não posso só pregar as partes boas da palavra. Por isso também que tem ali, quando fala voltar ao primeiro amor, aqui diz para voltar a fazer as primeiras obras. Então eu também não posso, quando na verdade eu deixo de fazer essas coisas e só pregar a parte boa, dizer que a pessoa vai receber bênção, Deus te ama, tu vai ter vitória, eu vejo uma chave de carro na tua mão, eu vejo isso, papapá. Só tá pregando o quê? O que as pessoas estão querendo ouvir? Não. Nós precisamos falar o que as pessoas estão precisando ouvir. Elas precisam ouvir a verdade. Elas precisam saber a verdade. No momento que eu retiro certas partes da Bíblia só para não confrontar, só para me fazer de bonitinho, de queridinho, eu estou tolerando. Deus vai ter contra mim, que eu tolero, que eu compactuo, que eu sou omissa a certas coisas. E eu não posso. Eu tenho que ser um cristão na totalidade. Eu tenho que ser um cristão completo, pregando do princípio ao fim. Do princípio ao fim a palavra do Senhor. Não só as palavras que as pessoas querem ouvir. E é isso que Deus tem me falado. Que infelizmente ainda muitas coisas ainda irão acontecer. E a peneira vai passar geral, principalmente em cima dos altares, porque se hoje muitas pessoas estão pagando um alto preço, é porque aqueles que estão em cima do altar estão se fazendo de bonitinho, mudinho, de olhos fechados e ouvidos tapados para a realidade que está acontecendo, por conta de não pregarmos o verdadeiro evangelho, por conta de compactuarmos com as coisas erradas, por medo de levar perseguição, por medo de levar pedrada, por medo de ser rejeitado, por medo de levar processos, por medo que nos chamem de intolerantes religiosos. Mas se isso para você é intolerância religiosa, então sim, eu sou uma intolerante. Porque a palavra diz que, no entanto, terás contra mim se eu tolerar Jezabel. E Jesus falou numa época, olha só, Jezabel já não era mais viva.
Jesus estava falando num tempo que Jezabel já tinha deixado de existir há muito tempo. No entanto, ali ele estava falando como se ela ainda estivesse viva. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados por ídolo. E hoje essa mulher, Jezabel, a gente pode também ter como várias seitas por aí que fazem essas coisas, que pregam, são falsas religiões, são falsas igrejas, que pregam, ensinam vocês coisas erradas, a vocês praticarem de coisas erradas, a oferecerem sacrifícios a outras deuses que não existem. Que a gente sabe que vocês estão fazendo isso somente para Satanás. Então, cuidado com essas questões. Saibam entender isso, porque aqui sempre Jesus, terminava. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, porque tem outras traduções, diz quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está dizendo às igrejas. Entenda que no nosso meio existem falsas religiões, existem falsas igrejas, que muitas delas também até falam em Cristo. Falam em Cristo. Mas não pregam a metade, nem a metade da metade das coisas que estão aqui. E por conta disso deixam você se corromper, porque querem fazer amizade com o mundo, querem ganhar as pessoas, sendo assim, só falando, a polpa, como esses dias. Eu acho interessante, que eu digo que Deus me dá porque eu não tenho essa inteligência, eu não tenho essa sabedoria. E muitas vezes eu tô sentada, ou até mesmo tô deitada. Às vezes o meu esposo até reclama, o que tu pega tanto esse celular de madrugada? Mas quando Deus me acorda nas madrugadas com frase, ou quando eu estou sentada na frente, até mesmo às vezes da televisão, porque eu estou com o meu netinho e eu fico fazendo crochê, mas a minha mente está meditando enquanto o meu netinho está olhando televisão, e Deus me direciona as palavras, e o que eu faço? Eu pego o meu celular e escrevo. Só que é interessante que palavras assim, as pessoas não querem ler. São as que menos têm curtidas. E eu coloquei até uma imagem, uma foto de uma imagem de maçã, e coloquei, que muitas vezes as pessoas, que quando eu era criança, eu aprendi, que a gente tinha que descascar a maçã para comer. Só que depois, conforme passou o tempo, eu aprendi que eu tinha que comer a maçã inteira com a casca. Que até mesmo a casca, por mais que não seja boa, tem pessoas que dizem assim, ela é seca, ela é ruim de mastigar, é ruim até mesmo de engolir, não acho legal, eu gosto de descascar. Mas eu aprendi que nós temos que comer a maçã inteira, porque a casca também, ela dá uma quebra naquela frutose, no açúcar da maçã. Sem falar que também ela tem uma concentração de vitamina e tem coisas ali nela que é anticancerígenos. Então, toda ela é boa. E eu usei essa expressão porque foi isso que o Espírito Santo me direcionou, que é exatamente assim que as pessoas só querem a polpa da maçã. As pessoas só querem a polpa da palavra, quer dizer, as partes boas. Mas elas não querem aquelas que são mais duras, aquelas que são mais secas, difíceis de engolir, Elas não querem. E elas acabam perdendo. Porque daí quando vem as dificuldades, quando vem, as agrúrias desse mundo cruel, que jaz no maligno, que usa pessoas, situações para se levantar contra nós, elas não conseguem combater isso. Elas desmoronam, elas caem. Porque elas não estão com toda a substância, a sustância do Evangelho que está na totalidade e não em partes. Não é só na polpa. A palavra do Senhor não se baseia só na polpa, nas partes boas, não. Se baseia principalmente nas partes confrontantes, nas partes secas, duras e difíceis de engolir. É ali que está o Evangelho de Cristo para transformação de vidas, transformação, mudança de pensamento.
Se outrora eu acreditava que eu tinha que ter uma fitinha no meu pulso para dar sorte, se outrora eu acreditava que um galinho de arruda atrás da orelha baseava-se nisso a minha fé, eu já vou deixar dessas coisas. Eu já vou deixando e de várias e várias outras coisas, práticas errôneas, injustiças que antes eu praticava, achando até mesmo que eram justas, eu vou deixando. Eu vou deixando, porque é essa palavra, a dura, que nos causa transformação. O ouvir tu vai vencer, isso é maravilha. Por onde tu vai, né, vou estar contigo, amém, glória a Deus. Agora quero ver quando disse forte e corajoso. Levanta-te, tenha bom ânimo. Negue-se a si mesmo. Eu quero ver ouvir essas. Essa não, essa não dá. Essa casca aí eu não quero comer. Essa casca é muito dura de engolir. Não querem, né? Mas é exatamente isso que está faltando na humanidade. É exatamente isso. Deixe Jesus Cristo transformar todas aquelas vãs filosofias, todas aquelas doutrinas baseadas no mundo. Deixa sair, deixa Jesus Cristo limpar isso tudo de ti. Porque, olha aqui, gente, voltando aqui na palavra, né? Porque as pessoas, por medo de pregar, o que mais a gente vê, é pessoas pregando melzinho. Esses dias até eu compartilhei, porque eu sou uma pessoa bastante crítica, e se for errado diante dos olhos do Senhor, eu quero que Ele me corrija. E eu sempre digo para Ele, tens liberdade aqui, Senhor. Mas eu sou uma pessoa bastante crítica. E inclusive eu fui no Instagram, peguei essa mulher e compartilhei no grupo, que ela se intitula pastora, missionária, não sei lá das quantas, e só o que ela prega é sobre chave de carro, chave de porta, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, e palavra de arrependimento não prega nada. Para mim, isso são profetas de Balaão, como Balaão. Que por conta de curtidas, por conta de seguidores, porque ganha-se dinheiro através dessas questões, né? E aí vocês sabem, eles dizem o que vocês querem ouvir. Era exatamente assim que Balaão estava. E vocês acham que eu vou compactuar com isso? Que eu vou curtir isso? Que eu vou me calar diante disso? Não! Tá errado, são falsos profetas, são falsos mestres. Vocês acham que eu vou compactuar com eles? Vocês acham que eu vou aceitar com aquilo que eles estão fazendo, estão falando? Para que Jesus chegue naquele dia e me diga isso? Que tem contra mim que eu tolero? Que tem contra mim que eu estou ali junto com eles? Não. Podem me chamar de exibida, podem me chamar de partiosa, podem me chamar do que for, mas a palavra eu obedeço. Aqui a palavra diz: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Mais uma vez eu paro para dizer, não é contra o ser humano, contra a pessoa. É contra o que eles estão fazendo. É contra o que eles estão falando. É essa a posição que nós temos que ter, doa quem doer. Ok? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Quer dizer, se esse templo aqui, eu digo que é de Deus, é de Deus. Eu não posso usar esse templo aqui que foi comprado por um alto preço e eu preciso estar com esse templo irrepreensível, espírito, alma e corpo. Eu não posso, ter acordo nenhum, porque desde o passado Deus dizia que não façam aliança com esses povos,
Não façam para que vocês não se contaminem com as crenças deles, para que vocês não se contaminem, não se pervertam, não se corrompam. Porque quando o povo, desde lá do passado, faziam essas coisas, de se mancomunarem, de se aliarem, fazerem aliança, fazerem comunhão, fazerem pacto, é por conta dessas coisas que eles acabavam se pervertendo, acabavam se corrompendo. Por isso que a palavra diz: não vos enganeis. As más conversões, as más companhias corrompem os bons costumes, ok? Por isso que a palavra diz. Então, desde lá do passado, Deus nos alertou: vigiem, cuidado, não façam aliança, para que vocês não sigam eles nessas práticas, nessas condutas. Ai, Marta, mas eu não faço isso, eu sou só amiga do fulano, amiga do ciclano. Cuidado, cuidado. Eu, hoje em dia, por isso que eu sempre falo para os meus filhos também, amigo, só Jesus. E eu digo também, o meu melhor amigo é o meu esposo. Então, sempre com os demais, né, amo as pessoas, me dou bem, né, tenho um bom relacionamento com as pessoas, mas tem pessoas que eu me mantenho à distância. Quando eu vejo que a pessoa, né, não segue o mesmo Deus que eu creio, eu mantenho distância. Eu amo, posso fazer oração, tudo pela pessoa e prego para ela também, mas há uma certa distância, ok? Porque que acordo pode existir entre o templo, esse corpo aqui, entre os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. E olha o que o Senhor declarou: habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, né, que aqueles que se dizem cristão, aqueles que se dizem filhos de Deus, tomem posição como filhos de Deus. Se vocês dizem que, mas o meu corpo é o templo, a morada do Espírito Santo, mas vai aonde o vento levar, só lamento. Você não está sendo morada dele, ele já deixou de morar aí muito tempo, porque não há harmonia entre Cristo e Belial. Não há harmonia entre quem é de Cristo com aqueles que estão nas trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Até mesmo porque quando você professa realmente o verdadeiro Deus, quem estão nas trevas, eles não fazem questão de ficar perto da gente. Não, eles correm léguas da gente. E eles dizem ainda assim, eu não gosto, eu sinto coisa ruim na Marta, eu sinto coisa ruim, mas na verdade, eles não suportam aquilo que ele está em nós. Que não faz ligação com o capiroto, não. Essa é a verdade. É pesado? É duro? É casca seca, difícil de engolir? Mas é a verdade e a gente precisa dizer. Então, igreja do Senhor, coloque-se em posição, porque está chegando a hora que ele vai ter um tete a tete com muitos e vai dizer: eu conheço a tua obra, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu ministério, porém tenho contra ti que toleras Jezabel, que toleras várias coisas que eu não tolero, que está calado diante de muitas coisas quando você deveria confrontar com a palavra.
Tenho contra ti porque você muitas vezes se omite de fazer aquilo que eu mandei, só para agradar ao ser humano. Tenho contra ti que você não está se importando com que muitas pessoas estão morrendo por conta que você não está pregando o verdadeiro evangelho. Só está pegando a polpa, dando para eles comer a polpa da maçã, mas está se esquecendo da casca. Então dê a fruta completa para eles comer, não só pela metade. É por isso aqui também que numa das igrejas eu vou voltar a falar, a repetir isso. Por isso que Jesus disse: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Porque tem muita gente que quando aceita Jesus Cristo e recebe essa palavra, nossa, sai dando tiroteio para todo lado. Glória a Deus, aleluia, é isso. Vou marretar, vou falar. Raça de víbora, se arrependei-vos e vem com toda a força. Daqui um pouquinho já começa a se mancomunar, já começa a fazer aliança com aqui, com ali, não vigia, né, para certas coisas. Aí começa a entrar na ondinha, e é na ondinha que muitos estão se afundando. É nessa ondinha que muitos estão se afundando. E aí acabam, né, deixando o primeiro amor. Porque para mim foi assim. Logo que eu voltei para a comunhão, e quando Deus começou a falar comigo através da leitura da palavra, eu vim com uma metralhadora na mão. Eu vim com a metralhadora na mão. Só que daí começou a se achegar muitas pessoas e dizer, sabe? Marta, tu tem que ser mais mansa. Marta, tu não pode falar assim. Outros diziam, eu tenho medo pela Marta, ela fala muitas coisas duras. E aí a irmã Marta começou a realmente pensar, de repente realmente né? Eu tô sendo muito dura, eu tenho que me calar. E aí comecei a tentar imitar outras pessoas, né? Que esse é o maior erro também de muitos. Tentar imitar o chamado, o ministério de outros. E tem que ver que Deus, né, chamou, né, pessoas diferentes para tratar diferentemente com pessoas diferentes. E eu não posso, né, tentar ser igual a fulano e a Beltrano, porque eu tentei me espelhar, né? Eu quero ser mais calma, mas eu vou tentar ser mais calma, igual o fulano, igual a ciclana, que fala mais calminho, falar mais palavras, né, de bênção, de vitória. E aí Deus veio e tá deixando o primeiro amor? Volta e vê onde é que tu errou. Se arrepende e volta a praticar aquelas obras que tu fazia no princípio. E aí eu vi que eu não podia deixar de ser conforme ele tinha me chamado. Aí eu comecei a ver que eu tinha realmente que levar essa palavra mais dura, mas que as pessoas precisavam ouvi-la também. Não é só de tu vai ter vitória, não. Não é só de tu vai ter bênção, não. Mas também a palavra de arrependa-te. Arrependa-te. Vê onde é que as coisas que você está fazendo de errado e não faça mais. Eu precisava fazer essas obras que eu fazia no princípio. Então eu voltei a pregar como eu pregava. E é assim que nós temos que ser, gente. Porque tem muitas pessoas morrendo por causa minha e de você. E Jesus vai chegar naquele dia e poderá nos dizer isso. Tolerou. Mas por medo do fulano e do ciclano que estavam dizendo que era intolerância, tu acabou tolerando. Então tu prefere o quê? Que o ser humano te chama de intolerante? Ou que Jesus diga que tenha contra ti porque tu tolerou? O que você prefere? A Marta aqui falando, eu prefiro que as pessoas, o ser humano, me chamem de intolerantes. Eu prefiro. Do que jamais eu ter Jesus na minha frente e ele dizer, tenho contra ti, que tolerou, ficou quieta, compactuou. Porque quem se cala, já diz uma velha frase, quem cala, consente. Então esses que estão calados, só pregando a polpa do evangelho,
Esses aí têm sangue nas mãos. Tem pessoas que têm sangue nas mãos. E está sendo requerido. Está sendo cobrado. Um a um. Porque Deus tem compromisso com o ser humano. Por mais que, a palavra diz, por mais que nós não permaneçamos fiel, Ele permanece fiel. Ele ama as pessoas. Ele não ama a conduta da maioria delas. Não ama. Ele tem nojo. Mas eu repito, não é das pessoas. Então, por isso que enquanto nós tivermos vida, nós temos que falar. Nós temos que ser intolerantes, sim, contra as coisas que elas fazem, contra as coisas que elas professam. E não vamos deixar, não. Eu até digo assim, ó, que há poucos dias eu ouvi pessoas me dizer, deixa, tem que deixar. Lógico que eu concordo em partes, e eu vou explicar por quê. Eu não posso chegar numa pessoa e querer empurrar goela abaixo na pessoa. Não, eu não posso. Agora, a minha obrigação, o meu dever como cristão é de falar para todos. Não é só para uma pessoa especificadamente, a menos que Deus diga, ó, vai lá e fala assim, assim, assim com a fulana. Vai lá e fala assim, assim com o ciclano. Aí quem sou eu para dizer não, né? Eu não posso. Até porque a palavra diz que se eu não fizer isso, se eu não for lá alertar o ímpio das injustiças que ele está cometendo, e se esse ímpio morrer nessa injustiça, Deus vai requerer da minha mão. Então eu vou falar. Agora, se não me abriu oportunidade, se Deus não mandou falar para uma pessoa especificada, o que eu faço? Exatamente isso que eu estou falando aqui. Para todos. Todos que ouvirem, eu estou falando. Então isso eu falo, enquanto eu tiver vida, eu vou falar sim. E não vou deixar para lá não. Porque eu amo meus irmãos. E quem ama, confronta com a verdade. Então olha, eu quero que vocês meditem sobre essa palavra. Porque aqui diz assim, olha só, que os inimigos de Paulo, que Paulo, vocês sabem que era um apóstolo, né? Os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos irmãos. Porque é exatamente isso que fazem muitas vezes com nós. Tem pessoas até mesmo da igreja, às vezes, que a gente congrega, e eu falo nós porque eu falo no geral, não é só da denominação A ou B ou C, é de todas. Tem pessoas que são os próprios das nossas igrejas que falam assim, né? Ah, não dá bola lá para Marta, ela é muito dura, não é assim, não é daquele jeito que ela prega e tal. Era exatamente isso que estavam falando com o apóstolo Paulo. Era exatamente isso que estavam falando com ele. Porque ele falava, ele confrontava, né? E tinha pessoas que não aceitavam. Então, olha só, aqui diz, né? Os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos irmãos. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam de lisonja e demagogia a serviço do diabo. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Por isso, o apóstolo faz menção à proibição das misturas de fé. Vou repetir. Por isso, o apóstolo Paulo faz menção à proibição das misturas de fé. Se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmos, portanto, não cristãos, se colocarão em julgo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo. É por isso aí que muitos já perderam a sintonia com Cristo. Aí já não estão falando mais, né, por Deus, estão falando através de espíritos enganadores.
Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradias do Espírito de Deus, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho, com edifícios separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. Então, se a palavra nos traz coisas rigorosas, né, que qualquer um que não entende pode dizer: nossa, mas como assim? Bah, mas não acho legal. Para os nossos olhos, seres humanos, realmente poderia não ser algo legal, né? Nos afastarmos das pessoas. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe da forma que o inimigo tem de usar outras pessoas e nos fazer persuadir, né? Com as astutas ciladas dele. Por isso que muitos acabam se pervertendo, se corrompendo. Então, é por isso que é bom a gente nos afastar. Amá-los, sim. Mas não, para amar o próximo, não precisa estar próximo. Não precisa. É eles lá e nós aqui. Eu sempre digo assim para os meus filhos. Eu prefiro, né, estar sozinha, aparentemente, né, porque eu sei que sempre Deus está comigo, do que estar envolvida com várias más companhias, que vão me corromper, que vão perverter a minha fé. Não! Eu já passei 25 anos da minha vida longe do meu mestre. Eu não aceito mais viver longe dele. Então eu não aceito mais que ninguém me engane. Então eu prefiro sim cumprir a palavra, me afastar e pregar assim, né? E aonde Deus me levar, do que eu fazer essas alianças aí, tá apregoando com esse homem que se intitulou pastor e foi, né, fazer essas visitas, ainda fez vídeo e lançou na rede social e todo mundo achando lindo, bonito e tal. Bonito se ele fosse lá pregar, bonito se ele fosse lá confrontar, bonito se ele fosse lá sem se envergonhar desse evangelho de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz, né, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação para as almas. Mas tem gente que tem vergonha, prefere dizer não, vão respeitar nossos irmãos de fé. Não é a mesma fé que eu, não. Porque eu acredito num só Deus. Eu acredito num Deus que eu não preciso fazer imagem e escultura dele para mim, num objeto de adoração. Não preciso. A minha fé, né? A minha fé não está baseada em algo palpável, que eu preciso tocar para achar que ele existe. Não preciso disso. A minha fé é diferente. Então, como que eu vou fazer aliança com pessoas assim, se a palavra me manda fazer ao contrário? Que caso contrário, né? Deus disse: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Então, se eu quero ser recebida pelo Senhor, eu tenho que fazer o que Ele me pede. E, né, a tempo e a fora do tempo, confrontar essas pessoas que estão nessa falsa fé. Porque eles não poderão chegar um dia diante de Deus e dizer que nunca ouviram. Porque o próprio Abraão disse para Lázaro: não, mas eles têm lá Moisés e os profetas, que ouçam eles. Porque é através de mim e de você que essas pessoas vão ouvir. É através de mim e de você que Deus vai usar para falar para eles a verdade. Então vocês querem que eles cheguem lá diante do Senhor e falem que não ouviram? Não. Ou falem que vocês negligenciaram, que vocês só falaram a polpa, só deram para eles a polpa da maçã, mas que, né, deixaram a casca de fora? É isso que vocês querem que eles digam lá para papai? De mim, não. Eu não quero que diga isso, não. Ao contrário, se alguém chegar lá, vai dizer: não, realmente, Senhor, eu ouvi a Marta falava isso aí, mas infelizmente eu não quis me dobrar, eu não quis me curvar, eu não quis acreditar. Porque desde pequena eu ouvi coisas erradas e fiquei e não quis me abrir para esse evangelho de boas novas. Porque o evangelho é de boas novas. Novas.
Esquece dessas coisas velhas e errôneas que você aprendeu no passado. Se volte para esse evangelho que é libertador, transformador. Ontem mesmo foi um dia que eu passei ruim, triste, com vontade de chorar, mas não por minha causa, por causa de vocês. Por causa de vocês. Porque não querem ouvir. Não, a palavra de Deus eles não querem. Esse evangelho de boas novas que causa um impacto sobre a vida do ser humano, eles não querem. Aí depois estão aí nessas lamúrias, só chorando, pesarosos, com o semblante caído. A gente olha para muitos aí, parece que as pessoas já estão morrendo. Aí eu digo, Senhor, meu Deus, seria tão fácil se eles ouvissem a gente. Seria realmente transformação de vida. Porque eu sei do que eu estou falando, eu não estou mentindo. O meu prazer, a minha alegria está aqui. Não interessa se eu estou no meio da tempestade, das enchentes, dos granizos. Não interessa. Se eu tenho Ele, eu estou bem. Eu estou feliz, eu estou realizada. Lázaro foi exemplo disso. Ele vivia jogado numa calçada em frente da casa do rico, vivendo de esmola, vivendo do que sobrava. Mas depois ele foi para o céu, porque ele tinha Deus. Mas Deus não tem bastado para essas pessoas. Deus não tem bastado para muitos de vocês. E a gente sofre em ver isso, porque a gente ama vocês. Ontem eu sofri, eu chorei, por dentro parecia que ia me arrebentar de ver as pessoas nesse marasmo espiritual. De ver essas pessoas nessas depressões, nessas ansiedades, nesses conflitos internos, sendo que a salvação, as boas novas para a vida delas estão aqui, e elas não querem aceitar. Elas não querem nem ler versos que o Espírito Santo coloca aí quentinho para vocês. Não é, irmã Marta, não, de mim eu não tenho nada. Ah, não, é muito longo, não vou ler. Ah, não vou escutar, muito demorado essas lives. Não tem tempo para o Senhor. Às vezes 1 hora na frente daqueles avatar, mudando feições, aí tem tempo, né? Na frente de joguinhos, aí 1 hora, meia hora, tem tempo, né? Ah, para ficar ali olhando o seriadinho na frente da televisão, joguinho, programaçãozinha, aí tem tempo, 1, 2 horas, lá se vai. Para Deus não, né? Ah, não, live 1 hora, 1h30 é muito longa. A palavra não tem tempo, né? Aí depois, na hora das aflições, das angústias, aí estão lá pesarosos, se rasgando, se condoendo, né? Porque não estão pautados na palavra. Não tem a presença do Espírito Santo. Aí qualquer água, qualquer vento leva a casinha, desmorona a casinha. Então tá na hora de se firmar na rocha, gente. Tenham tempo para Deus. Se vocês querem que Deus dê tempo para vocês, tenham tempo para Ele. Que tempo vocês têm dado para Ele do dia de vocês? Quantos tempos, quantas horas na semana? Eu tenho dado todos os dias, segunda a segunda. Quando eu não tô aqui na minha sala, eu tô lá em cima na minha casa. Mas o meu cérebro, a minha mente não deixa de pensar em Deus. Muitos, até ontem, Deus tinha me direcionado para mais uma palavra, né? Que muitas pessoas dizem assim, para ter a mente aberta. Aí nós temos que ter a mente aberta. Para trás de mim, Satanás. A minha mente é fechada, blindada com o capacete da salvação. Só entra aqui aquilo que eu quero, e é a palavra do Senhor que eu quero, dia e noite aqui dentro, que aí qualquer coisa que vier não vai me afligir, não vai me derrubar, não vai tirar a minha paz, não. Então, por favor, gente, deem tempo para Deus, porque tem pessoas, às vezes, que se sentem tão perfeitas, tão santas, que acham que Deus, quando elas dizerem assim, Deus, que Deus vai, o que, meu amorzinho, o que? Papai tá aqui.
não estão nem aí com Deus, não dedicam nem sequer 15 minutos do dia para Deus, mas quando tem as preocupações, elas querem que Deus corra para o lado delas. Eu às vezes faço e mesmo assim me acho imerecedora. Até esses dias eu coloquei aí, né, sobre a senha, né, até não me lembro bem como é que eu coloquei, porque às vezes quando Deus me direciona eu só vou ali e coloco e depois eu não me recordo, mas eu coloquei em relação assim, que se a prioridade que nós estávamos dando a Deus, né, se nas nossas orações, por exemplo, assim, as petições, o que nós fosse pedir para Ele, se nós pegássemos uma senha, né, que número seria a nossa senha? Se Ele fosse atender conforme a prioridade que nós desse para Ele. E quando esse verso veio, né, se as minhas orações fossem ser atendidas segundo a prioridade que eu desse para Deus, que fosse disposta numa fila, e se isso fosse disposto numa fila, que número seria a minha senha? E eu pensei, ai Senhor, a minha eu acho que de repente ia ser lá, 1000 lá atrás, porque eu não tenho dado muito tempo para o Senhor, eu não tenho quase jejuado, eu não tenho quase me consagrado. Eu penso assim, isso que eu leio a palavra todos os dias, isso que eu estou toda hora meditando, isso que eu faço praticamente 2 vezes na semana de jejum, e eu acho que não, eu acho que ainda falta. E aí por isso que eu pensei que eu acho que a minha senha estaria lá, por último, na ordem de prioridade que eu dou para Deus. Mas as pessoas, né, não fazem nada para Deus e ainda querem, são capazes de achar que tem que ser atendidas ali, no primeiro momento. Não, eu quero agora, é agora. Mas poxa, Deus é teu palhaço? Deus é teu empregado? Pelo que eu saiba, as Escrituras me diz que eu sou escrava dele. Eu sou serva dele. Não ao contrário. Então, coloquem Deus em primeiro lugar. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí depois as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês. Porque Deus sabe do que eu e você precisamos. Então, por isso que eu digo, a gente sofre muitas vezes por vocês. Mas não nos chamem de intolerantes. Não nos chamem de preconceituosos. Não nos chamem de, né, falta de respeito, não respeitam. Não, porque vai chegar um dia que vocês vão ver. Não esperem fazer como rico. Não, para reconhecer que realmente tinha pessoas aqui na terra pregando, profetas falando, mas que vocês não quiseram ouvir. Não quiseram dar ouvidos. Não deixe isso acontecer. A salvação é agora, o dia é hoje de arrependimento. Ah, Marta, mas eu fiz tanta coisa errada. Não importa. Se você se arrepender e não fizer mais, Deus te perdoa. E Ele é o único que não fica te jogando na cara isso. Tem fé? Não, eu escrevi também embaixo aqui algo relacionado a isso. Não adianta dizer que eu já ouvi muitas pessoas dizer, não, toda fé é boa. Não é, não. Tem gente que tem fé no diabo, como é que eu vou dizer que toda fé é boa? Não! Mas não tem demais e nem nenhum mais. A única fé que vai salvar vocês é a fé em Jesus Cristo. O resto é engodo, o resto é cilada de Satanás. Não adianta, porque eu também já ouvi muitos dizer, toda religião é boa. Não é, não é. Até mesmo umas que professam o nome do Senhor não são boas, não. Porque tem uns que só para ganhar membros, por conta do que a gente já sabe, eles fazem vista grossa. Eles se calam diante da casca da maçã. Eles se fazem de surdo diante de tudo aquilo que eles estão ouvindo. Porque muitos deles deixam sair pela boca aquilo que está dentro do seu coração. Tem religiões assim. Então, não pensem que todas elas são boas. Não pensem que todas elas são de Jesus. Não pensem. Abram os olhos de vocês para essas questões. Deixem a preguiça de lado, vão estudar as Escrituras. Tem coisas difíceis? Tem. Tem coisas que parece que estão nas entrelinhas? Tem. Mas se você busca a presença do Espírito Santo,
Ele te direciona por dentro da verdade. Quando você deixa a preguiça de lado, Ele vai te dando a interpretação correta e te revelando mistérios que até outrora estavam ocultos para você. Mas Ele vai te revelando. E você vai assim, porque Deus vê a forma que você se dedica. Ele vê a forma que você te dedica. A palavra diz, buscai ao Senhor. E como é que a gente se busca a Deus? Procurando conhecer, procurando entender, procurando compreender. Não basta também apenas ler. Marta, mas eu li, não entendi nada. Lê de novo. Mas eu não entendi. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Enquanto a vida, leia, estude a palavra, para não se deixar ser enganada por vãs filosofias, porque tem crenças, tem fé que as pessoas depositam nessas coisas que são vãs filosofias, são, nas crenças errôneas, mundanas. Cuidado. Aí você acha que, não, mas eu tô aqui nessa religião, essa religião vai me salvar, essa fé aqui vai me salvar, e baita do cilada de Satanás. Então, abre os olhos de vocês para essas questões, ok? Porque, repetindo, eu prefiro ser chamada, então, de intolerante pelos homens do que ser chamada de tolerante pelo Senhor. Eu não vou tolerar, não. Eu vou ser sim intolerante a tudo aquilo que for contra o Evangelho de Cristo. E mais uma vez eu vou concluir aqui para vocês dizendo isso. É isso que Deus tem me falado. Que muitos estão compactuando, muitos estão fazendo alianças, muitos estão, como a gente diz, se mancomunando, tendo harmonia com eles, dizendo, deixa a fé deles, deixa é a decisão deles, deixa, o abismo está ficando cada vez mais profundo e largo. Por conta do deixa, muitas pessoas estão se perdendo e outros estão ficando com sangue nas mãos. Não deixa não, meu irmão. Pregue a verdade enquanto é tempo. Tenha coragem de falar o que muitos não estão tendo mais. Porque se você se envergonhar desse evangelho que confronta, você já sabe o que vai acontecer lá no final. Você já sabe como que também muitos ainda desses terminaram. Balaão, esse falso profeta, foi um deles, que teve um fim trágico. Então, cuidado com essas questões. Aí depois não adianta, pobrezinho, o que aconteceu? Eu não sei por que isso acontece. Eu sei. Eu sei por que isso acontece. Tá aqui. Tudo aqui. Então, tá na hora de nós confrontarmos sim, por amor aos nossos irmãos. Nem que muitos de nós sejam jogados nas prisões, porque por conta disso, que o inimigo tem usado pessoas, que as pessoas começam a pressionar, esses que fazem as leis, e eles praticamente são obrigados, muitos vão lá e realmente fazem leis, tu não pode isso, tu não pode aquilo. E aí é um completo, cala-te-boca de muitos. E muitos estão se calando, porque aumentaram até mesmo os preços das multas quando alguém se sente lesado, alguma coisa assim, Deixa à parte o que realmente precisa ser levado em conta. Porque tem pessoas que realmente se agridem fisicamente, E para isso existem leis realmente. Então, essas pessoas também não me representam, porque eu confronto as pessoas com a palavra. Jamais vou bater em alguém, jamais vou agredir, jogar pedra, ou seja lá o que for em alguém, ferir alguém com coisas. Eu vou falar com a palavra, por mais que muitas vezes até as pessoas se sentirem feridas no primeiro momento, mas é para o bem. Essa palavra é a única, muitas vezes, que machuca, mas por bem. E eu falo isso por experiência própria, porque quando essa palavra me confrontou, ela me machucou. Ela me fez eu olhar para dentro de mim mesma e enxergar muitas coisas erradas que eu tinha feito. E isso doeu, mas foi para o meu bem. Graças a Deus, hoje eu posso, falar abertamente essas coisas e de experiência própria.
Então, não deixem para lá, não. Não deixem, né? Deixa, né, pobrezinho, pobrezinho, depois, se ele estiver lá no inferno, não tem mais salvação, porque há um grande abismo entre, né, lá e os que estão lá embaixo. Então, não façam isso. Aqui, enquanto nós estivermos aqui, não existe abismo nenhum entre nós. Nós podemos falar, afastar, não conviver com essas pessoas, não fazer aliança com essas pessoas, não fazer pactos com essas pessoas, mas falar para elas a verdade. Falar. Ok? Porque, né, eu disse que ia concluir, não concluo, porque eu adoro falar a palavra de Deus. Mas é isso que Deus tem me mostrado. Que muitas coisas estão acontecendo por não falarmos a verdade. Muitas coisas ainda vão acontecer porque muitos se acovardaram. Os discípulos, Jesus avisou eles, né? Muitos de vós vão ser jogados na prisão, vão ser levados a julgamento. Mas não temeis o que dizer naquele momento, que eu colocarei a palavra na boca, o que vocês irão dizer. E assim é conosco. Só que muitos têm ficado com medo. Medo das multas altas, que aí as leis colocam isso aí, né? Os homens fazem essas leis para proibirem a gente de dizer certas coisas. E muitos têm se calado, muitos têm se curvado a estátuas de Nabucodonosor. E dizem que ainda não, né? Não estão vendo a forma com que eles têm feito, se envergonhado do Evangelho de Cristo, se envergonhado do Evangelho da cruz. Mas enquanto é tempo, temos que falar. Então, é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. Peçam o direcionamento do Senhor. Não deixem o mundo moldar vocês. Não se conformem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Deixe o Espírito Santo moldar vocês e trabalhar em vocês e direcionar vocês dentro daquilo que Ele tem para outras vidas. Porque nós somos vasos, instrumentos do Senhor aqui na terra, profetas do Senhor aqui na terra. E enquanto estivermos esse fôlego de vida, nós temos que falar. Sim, não tolerar no nosso meio essas práticas, não compactuar com essas práticas não, tá? Tanto de Balaão como de Jezabel, dos Nicolaitas, não. Diga não para tudo isso. Ame ao ser humano, mas por amá-los, confronte-os com essa verdade. Não deixa para lá como muitos têm feito, se acovardado e estão pagando e ainda vão pagar um alto preço, porque, né, aquele que está enxertado em Cristo tem que mostrar frutos dignos do arrependimento e também dar fruto. Então, essa é a palavra de Deus para vocês. E se não compreenderam, escutem mais uma vez, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer vocês compreender. E eu quero encerrar aqui com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez na tua presença lhe agradecer primeiramente por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida, por mais esse dia, né, que realmente é um presente do Senhor para nós. Pai, eu lhe agradeço pelo alimento que colocastes em nossa mesa, que nunca falta em nosso lar, no lar daqueles que te servem. Supre todas as necessidades dos teus servos, Pai, aqueles que estão esparramados pelos 4 cantos da terra, todos aqueles que estão cumprindo o teu ID. Coloque as tuas mãos poderosas sobre eles, que nunca lhes falte nada, Pai. Supra todas as suas necessidades. Dê força, ânimo, ousadia, poder, equilíbrio, para que eles falem o teu evangelho, Pai, da forma que o Senhor os chamou, sem se amoldar aos padrões desse mundo, sem se conformar com esse mundo, mas pregando o seu evangelho da forma que tem que ser, da forma, do jeitinho que ele é, sem retirar nem acrescentar nada, porque esse evangelho que traz boas novas, que causam um impacto nas nossas vidas, traz a transformação, a
cura, a libertação para as vidas. Por isso, Pai, vai falando com eles, colocando eles em pé, dando tudo aquilo que eles precisam para continuar, Pai, pregando a quem quer que seja, sem medo de represália, sem medo de perseguição, sem medo de rejeição, sem medo de toda e qualquer injustiça que se levantarem contra eles, mas que sejam como os teus discípulos, os apóstolos do passado, Pai, que como Paulo disse que recebeu muitas afrontas, foi apedrejado, foi jogado de um penhasco, mas nunca ele negou a sua fé, sempre ele confrontou tudo, desde do mais pequeno, como aquela moça, Pai, a qual ele repreendeu aquele espírito enganador sobre ela e por conta disso foi preso. Mas, Pai, ele enfrentou tudo que teve que enfrentar com ousadia, mas não se envergonhou do teu evangelho. Então, Pai, eu peço que suscite, Pai, esses remanescentes no nosso meio, que tenham o espírito de Paulo, que tenham o espírito de João Batista, que preguem, que confrontem quem quer que seja, porque João Batista também não se envergonhou, não se intimidou pelo fato de ter que confrontar Herodes, mas falou aonde ele estava errando sem medo das represálias. Pai, suscite no nosso meio homens e mulheres com esse mesmo espírito, com essa coragem, com essa ousadia, com essa fé. Pai, eu lhe peço, porque é somente através do teu evangelho que a cura, a salvação, a transformação de vidas, e as pessoas não são mais como folhas secas, jogadas para um lado ou para outro, com todos os ventos de doutrinas, e muitas delas doutrinas demoníacas, mas Pai, que as pessoas saibam reconhecer a tua voz, Pai. Senhor, eu te peço agora nesse momento, também descauterize as mentes, abra os olhos espirituais, que muitas dessas pessoas possam ver o teu sobrenatural, aleluia, o poder, a glória que há nesse teu evangelho, porque a tua palavra diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a glória do teu evangelho, mas eu peço, Pai, que caia por terra, Senhor, todo esse espírito maligno, essas potestades malignas que atuam nas regiões celestiais, na mente do ser humano, para que ela fique cega, surda e muda para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra, que caia por terra, Senhor, esses espíritos malignos, que caia por terra no nome santo de Jesus, que elas possam ter a compreensão dessa palavra e praticar, por mais que muitas delas desde pequeno ouviram tudo errado, mas eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer um rebuliço dentro da mente do ser humano. Eu sei que é o Senhor que atua tanto no querer quanto no efetuar, no realizar. Então vai atuando, Pai, vai querendo e fazendo com que haja esse revertério dentro das mentes e elas sejam renovadas e recebam esse vinho novo, transformadas de dentro para fora, e deixem tudo aquilo, Pai, que muitas vezes já estão incrustadas nas mentes, nos corações, mas que elas deixem tudo isso para viver o teu verdadeiro evangelho e encontrar a paz, encontrar o verdadeiro amor, Pai, que há no meu coração. Como ontem eu lhe disse que eu queria que todos sentissem o que eu sinto em relação ao Senhor, que eu hoje em dia, eu já não quando vem alguma luta, quando vem algum problema, eu já não estou mais nem aí, porque eu sei quem está comigo no barco. Pai, é esse mesmo sentimento que eu quero que haja nos corações das pessoas, para que elas não sofram tanto mediante as aflições, mediante os problemas, mediante as dificuldades, que elas não sofram tanto, que elas saibam confiar, ter
fé, ter esperança, perseverança nesse único Deus, firmadas na verdadeira rocha que é Jesus Cristo. Pai, eu lhe peço, Senhor, vai adentrando esses lares, Senhor, faz a tua obra, eu confio no Senhor, o Senhor é o único ao qual eu confio essas vidas nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo. Eu sei, Pai, que o Senhor, quando começa uma obra, não deixa pela metade, então eu confio eles nas tuas mãos, Pai, para que haja salvação, para que haja cura, libertação, transformação de vidas. Eu lhe peço, Pai, e aonde tiver alguém com alguma enfermidade no corpo, na alma, que caia por terra agora em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação dessas mentes. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. E entrego, Pai, essa oração nas tuas mãos, pedindo que o Senhor dê a compreensão para todos aqueles que irão escutar ainda essa live. Dê a compreensão exata dessas palavras e coloque, Pai, a fome e a sede no coração deles de esquadrinhar a tua palavra, estudar a tua palavra dia e noite, que é o nosso maná, é o nosso pão que alimenta todo o nosso ser. Por isso, Pai, eu lhe peço e desde já lhe agradeço, porque eu sei que o Senhor tem me ouvido, e por isso já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Recebam essas palavras em nome de Jesus e sejam fortes e corajosos. Não tenham medo daquilo que o homem possa fazer por vocês, que as leis, que eles fizeram possam vir contra vocês, mas se vocês estão fazendo as coisas por amor e falando que está aqui, não tenham medo, que por mais que nós sejamos levados a julgamento, é Jesus que colocará a palavra em nossas bocas do que haveremos de dizer naquele dia. Então não sintam medo do que o homem possa fazer a vocês, mas estejam de acordo com a palavra de Deus e agradando a Jesus Cristo em amor, por amor aos nossos irmãos. Um grande abraço para todos que assistiram. Às vezes, eu não consigo enxergar direito, porque eu estou fazendo o meu celular, mas um abraço, para o irmão Anderson Miranda, a irmã Márcia Casaroto, a irmã Giovana, a irmã Noemi Lima, Olha, irmãs, eu digo para vocês, irmãs e irmãos, sejam fortes e preguem a palavra. Eu sei que Deus chamou vocês, cada um às vezes com seu próprio jeito. Tem uns que realmente são mais calminhos, outros são mais agitadinhos, como a irmã Marta, mas não percam essa essência de vocês. É importante para o ministério de vocês, para o ministério que Deus chamou cada um de nós, porque por mais que a gente muitas vezes haja diferente, mas saibam que é o mesmo Espírito Santo que atua em nós, ok? Não critiquem uma irmã por ser mais calma, outra por ser mais chorona, outra por gritar mais. Não critiquem, porque é a forma, muitas vezes, que Deus age em cada um, é a forma que Deus nos chamou e é assim que Ele quer nós. Nós não podemos mudar só para agradar todo mundo. A gente não pode fazer isso, nós temos que agradar o nosso Deus, ok? Então, tenham força e ousadia, que todos nós iremos precisar, porque está se levantando aí legiões de demônios que atuarão em leis, que os principados atuarão na mente do ser humano e eles se colocarão contra nós. Mas aí é que está na hora de nós não nos calarmos, se nós não quisermos que Jesus diga: tenho contra ti, que toleras, compactua, aceita sem dizer nada, Fica quietinho, omisso a essas coisas. Eu tenho contra ti. Então, se você não quer que Jesus diga isso, se posiciona e não tenha medo. Amém? Receba essas palavras em nome de Jesus.